Nós estamos aqui hoje para mais uma videoaula da disciplina de Práticas para Ensino da Matemática 4. Na última videoaula, nós abordamos uma atividade didática envolvendo o conceito de probabilidade. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com mais algumas atividades também envolvendo o conceito de probabilidade. E hoje nós temos a participação do professor Wilton, da FATEC de Itu. Professor Wilton, seja bem-vindo. Fernanda, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, um prazer também dividir com todos os alunos a experiência que a gente tem em sala de aula, falando de probabilidade, falando com o que probabilidade se relaciona. Agradeço muito o convite. Professor Wilton, na última videoaula a gente trabalhou um exemplo de uma atividade que era assim, a gente tinha uma situação de um aluno que não tinha estudado na prova e que iria chutar as questões e a gente desenvolveu aí os cálculos de qual que era a probabilidade dele ir bem nessa prova. Pensando agora no nosso cotidiano, você conseguiria nos dar um exemplo de uma situação que a gente pudesse calcular a probabilidade ou trabalhar com probabilidade em sala de aula? Sim, eu acho que o exemplo que você colocou na outra aula, ele vai muito ao encontro de uma interação com uma disciplina que é muito correlata com probabilidade, que é a análise combinatória. Quando, na verdade, o aluno está fazendo um chute, caberia a ele, talvez, fazer um cálculo combinatório, né, para saber quantas possibilidades ele teria de chute. Algo que é muito parecido nessa linha do chutar alternativas numa prova de múltipla escolha, é, por exemplo, quando a gente vai fazer um jogo da antiga loteria esportiva, que hoje se chama loteca. Para cada jogo a gente tem 3 possibilidades, e a gente vai ali tentando, ou com o nosso feeling, ou com algum palpite, um time de nossa preferência, escolhendo uma das 3 alternativas a cada jogo. Hoje são 14 jogos, antigamente eram 13, né? Ainda falando em loteria, tem um caso clássico, que é o caso da Mega Sena, onde também a análise combinatória acaba se encaixando. E nessa Mega Sena aí, como é que a gente faria então esse cálculo envolvendo análise combinatória e probabilidade? O básico de análise combinatória se resume a permutações, arranjos e combinações. No caso da Mega Sena, como a sequência em que os números foram sorteados não tem importância para o resultado final, então isso se trata de uma combinação. E, se você me permitir, eu vou ali para a lousa, inclusive, para registrar, para mostrar um pouquinho disso. Pode ser? Por favor. Bom, então eu vou exemplificar aqui uma situação envolvendo loterias, né? Eu destaquei aqui uma situação envolvendo a Mega Sena. Na Mega Sena são 60 números que a gente pode escolher e 6 serão sorteados. A escolha, então, é feita mediante uma combinação. É a chamada combinação de 60 elementos, 6 a 6. Portanto, aqui a gente faz como que um arranjo, né? A multiplicação começando com 60 e parando no 55. Veja, são 6 números aqui. Por se tratar de um arranjo, a gente divide por 6 fatorial. O total dessa conta dá um pouco mais de 50 milhões. Outra situação que eu vou destacar envolve a chamada loteria esportiva, que hoje tem o nome de loteca. São 14 jogos. Em cada um dos jogos nós podemos fazer 3 escolhas, 3 opções. Coluna 1 seria o time que está jogando em casa. Coluna 2, né, o time que está jogando fora de casa. Uma outra possibilidade, o empate. Ora, se para cada jogo são 3 opções, então a gente vai fazer uma multiplicação, né, do tipo 3 vezes 3 vezes 3, no caso 3 elevado a 14. Essa conta, esse resultado dá 4.782.969. Bom, agora eu vou separar os casos aqui para a gente poder entender e trabalhar melhor. No caso da Mega Sena, eu destaquei uma pergunta possível, né? Que seria o seguinte: a gente vai fazer um único jogo escolhendo 8 números no cartão. E qual é a probabilidade da pessoa ser felizarda, né? Qual é a probabilidade da pessoa acertar a desejada cena? O primeiro passo, no caso, é calcular a seguinte combinação. Uma combinação de 8 elementos, 6 a 6. Por que 8, 6 a 6? Porque anteriormente nós escolhemos 8 números. Esses 8 vão formar possíveis grupos de 6, que são aqueles favoráveis para o apostador. Então, uma combinação de 8, 6 a 6, 8 fatorial, na parte de baixo, 6 fatorial vezes 2 fatorial. Já fiz essa conta aqui para vocês, o resultado aqui para a gente, 28 combinações possíveis. Bem,
Vou repetir aqui a pergunta e aí sim a gente vai chegar lá então na resposta, né? Fazendo um jogo de 8 números, qual a probabilidade da pessoa fazer a cena. Conceito de probabilidade, que inclusive a professora Fernanda já discutiu um pouco com vocês na outra aula, casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Os casos então que nos favorecem, né, que estão jogando a nosso favor, são 28 casos, 28 possibilidades, sobre aquele total que eu tinha te mostrado numa tela anterior, os mais de 50 milhões. Se a gente fizer uma simplificação aqui, a probabilidade, então, 1 sobre 1.787.995. A outra questão que eu destaquei foi uma, então, envolvendo a loteca. E aí eu pergunto para vocês a probabilidade, né, de ganho em 14 jogos, né, apostando 13 jogos simples e um duplo. Lembrando que no duplo a gente tem a possibilidade de, em um determinado jogo, fazer 2 apostas, por exemplo, coluna 1 e coluna 2, ou coluna 1 e empate. Nesta situação aqui, justamente pelo fato de ter um duplo, a gente joga com 2 possibilidades ao invés de uma sobre os 4.782.969. A gente faz a simplificação e nesta situação, então, a probabilidade 1 sobre mais de 2 milhões. Professor Wilton, muito interessante sua explicação. Se a gente pensar agora numa atividade que a gente pudesse fazer envolvendo conceitos de outras áreas, de outras disciplinas, para tentar fazer um trabalho interdisciplinar com outros professores, o que você sugeriria aí de atividade que a gente envolvesse probabilidade e alguma outra disciplina? O que seria interessante? Tá, imaginando a nossa prática, né, no dia a dia para um professor, é sempre interessante quando o professor de matemática tem essa possibilidade de realmente tentar interagir com outros colegas, né? Penso diretamente num professor de física, num professor de química, né, que são da área de exatas, o que provavelmente ajudaria nessa interação. Facilitaria, né? E uma outra ideia que a gente pode explorar e dividir aqui com nossos alunos seria a tentativa do professor de matemática conversar, talvez até chamar para a sala de aula um professor de biologia e tratar da parte de genética, envolvendo aquela história de genótipo e fenótipo, né? Que tudo isso tem uma base muito grande em cálculo de combinatória e, por consequência, com probabilidade. Eu preparei uma explicação disso também na lousa. Vou para lá também para mostrar para você, pode ser? Com certeza. Bem, eu destaco agora uma possibilidade, então, do professor de matemática ter um diálogo, né, trazer para a sua sala de aula um professor de biologia e explorar uma situação, então, envolvendo os chamados genótipos e fenótipos. A gente está usando aqui uma nomenclatura muito própria lá da biologia, né, o chamado azão, azão e azão, azinho. Lembra que quando tem uma letra maiúscula, isso daí vai refletir aqui no exemplo que a gente colocou envolvendo óleos, né? Os chamados óleos escuros. Se por acaso a gente tiver uma situação do chamado azinho, azinho, o indivíduo vai apresentar olho claro. A gente pode expressar na tela seguinte aqui os possíveis cruzamentos. Eu separei 2 exemplos para vocês. Nesta situação aqui, a gente tem pais do tipo azão, azão e azão, azinho. Fiz todos os cruzamentos possíveis aqui, né? Por exemplo, esse A maiúsculo com esse A maiúsculo vai acabar devolvendo para a gente uma situação como essa aqui, azão, azão. Olha uma outra situação aqui. O mesmo A maiúsculo, desta vez relacionado com o A minúsculo, e a gente tem essa situação aqui colocando aí para vocês do azão, azinho. Se você olhar aqui para esse quadro, veja que eu estou perguntando para vocês qual a probabilidade do indivíduo nascer com olho claro, que é o chamado recessivo, o termo que a turma usa lá na biologia. Para ter olho claro, então, precisa ser o que mesmo? Azinho, azinho, eu destaquei aqui em vermelho. A única chance aqui para a gente, né, das 4 possíveis, é esta daqui. Portanto, 1 em 4 e o resultado para a gente dando 25%. No outro quadro, a gente tem uma outra situação aqui, então, a ser explorada. Desta vez, azão, azinho, com um indivíduo de olho claro, né? O chamado azinho, azinho. Novamente, fiz os cruzamentos para vocês. E desta vez serão 2 possibilidades em 4. Aqui o azinho, azinho, outra repetição para cá. 2 possibilidades em 4. Resposta para a nossa pergunta, qual a probabilidade do indivíduo nascer com olho claro? 50%.
Esses exemplos que o professor Wilton apresentou até agora, eles envolvem um cálculo de probabilidade que a gente chama de probabilidade a priori. Ou seja, dada a situação, a gente já consegue desenvolver os cálculos. Mas a gente tem outras situações que as probabilidades elas não estão ali definidas. Por exemplo, se a gente perguntar qual a probabilidade de eu morrer nos próximos 5 anos, ou qual a probabilidade de uma pessoa de 70 anos estar viva dali 10 anos, né? Dada a situação, a gente não consegue aí calcular de maneira rápida a probabilidade. Essa probabilidade vai envolver aí uma pesquisa, algumas outras informações que devem ser levantadas. Pensando nisso, professor Wilton, que exemplos do dia a dia a gente poderia trabalhar a probabilidade, mas que fossem situações que a gente tivesse que fazer alguma inferência, alguma pesquisa, levantar esses dados? Eu achei o exemplo que você deu muito pertinente. Essa história, por exemplo, da gente ter uma ideia, né, de quanto que a vida da pessoa pode se prolongar, vai depender de muitos fatores, fatores até climáticos, fatores econômicos. Por isso que a gente realmente não consegue ter uma probabilidade definida a priori, como você falou. Isso daí tem muito a ver com o ramo de seguros. Eu, inclusive, trabalho também numa escola que forma corretores, né? E lá a gente usa muito probabilidade, né? Por exemplo, existem automóveis que têm uma probabilidade maior de passarem por um sinistro, por um roubo, do que outros, né? A incidência de roubo de um modelo é maior, dependendo da marca, se é um modelo mais popular, menos popular. As seguradoras também usam muito uma chamada tábua de mortalidade. Isso é feito com base em pesquisas em determinados países, em determinadas regiões, para que eles justamente tenham uma ideia de uma perspectiva possível de vida, para que na hora de fazer um seguro de vida o cálculo seja justo, tanto do ponto de vista da seguradora para quanto o segurado, né? Interessante isso que você comentou, porque a gente disponibilizou para os alunos uma tábua de mortalidade. Sim. E aí seria interessante se você pudesse dar um exemplo para a gente, então, um exemplo prático envolvendo essa tábua de mortalidade que vai estar disponível para os alunos. Perfeito. Vamos lá para a lousa de novo? Vamos lá de novo. Eu destaco aqui, então, algum exemplo envolvendo a chamada tábua de mortalidade. Essa tábua está disponível no material de vocês. A tábua consiste em várias colunas. Eu destaquei aqui 2 colunas. Depois dê uma olhada com carinho lá. Eu retirei 100% do que estava lá no material, tá bom? Eu destaco aqui o número de pessoas vivas. Então, a gente tem o quê? A expressão que diz o seguinte: são 86.878 pessoas vivas com a idade de 28 anos e 86.160 pessoas vivas com a idade de 29. Veja que, então, faz muito sentido esta outra coluna aqui, que corresponde, então, ao número de mortos. Se você tomar a diferença entre esses 2 valores, você vai obter exatamente o quê? As 718 pessoas que morreram dentro dessas 86.878. Eu vou para um quadro seguinte, mas antes eu já destaco para vocês que, numa outra pergunta, eu vou retomar uma situação comparando indivíduos com a idade de 35 anos e aqueles com 39. Bem, uma pergunta possível, essa pergunta inclusive está no material de apoio de vocês, é essa daqui, ó. Qual é a probabilidade que uma pessoa que tenha 28 anos consiga sobreviver 1 ano a mais? O que a gente viu na tabela anterior mesmo? Que do pessoal que tinha 28 anos, 718 pessoas acabaram falecendo. Então, o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando justamente a probabilidade da pessoa morrer. São esses 718 sobre o total de pessoas com 28 anos. Portanto, 718 dividido por 86.878 nos devolve essa probabilidade que eu estou destacando aqui para vocês, 0,008264. Só que lembre, a pergunta não era a probabilidade da pessoa falecer, e sim a probabilidade de que a pessoa vivesse 1 ano a mais. Então, aqui eu uso o conceito da chamada probabilidade complementar. Ora bolas, se eu sei a probabilidade da morte, então, consequentemente, se eu fizer 100% menos essa probabilidade, eu vou achar a probabilidade de vida. Então, aqui o meu 100% eu estou expressando como número 1, né? 100 dividido por 100, e fazendo 1 menos essa probabilidade obtida, está aqui a resposta para a pergunta que eu explorei. Numa outra situação agora, a gente vai comparar então pessoas que têm 35 anos de idade e qual a probabilidade de que ela chegue ou não chegue aos 39 anos.
Eu vou pegar um pedaço, então, da tabela que eu já tinha mostrado para vocês. Estou recortando, então, a tabela, né? E anotando aqui, ó, o pessoal que tem a idade de 35 anos, pouco mais de 81 mil pessoas, e aqueles que chegaram na idade de 39 anos. Quem chegou na idade de 39 anos, 78.862. Que conta que eu preciso fazer nesse meio tempo? Eu preciso descobrir, então, a diferença entre esses dois números para saber quantas pessoas faleceram partindo da idade de 35 anos e comparando com a idade de 39. A pergunta, né, também estou colocando aqui para vocês, então, a gente vai explorar as duas possibilidades, né, de que ela não chegue ou de que ela chegue aos 39 anos. Note que, de novo, eu vou usar a ideia da probabilidade complementar, né? Porque se eu descobrir qual é a probabilidade dela não chegar, é quase que automático eu conseguir a probabilidade de que ela vai chegar, desde que eu compare isso com o meu 100%. Bom, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, eu vou tomar a diferença entre esses dois números, 81.822 menos 78.862, e eu vou ter aqui, como vocês podem ver na tela, um total de 2.960 mortes nesse período. E aí eu vou mais ou menos na mesma linha do exemplo que a gente trabalhou anterior. Eu vou comparar, então, o total de indivíduos que eu tinha aqui com 35 anos, 81.822, com as pessoas que morreram no período que a gente está explorando. Se você dividir aqui 2.960 pelo 81.822, a gente vai chegar nesta probabilidade aqui, 0,036176, perto ali de 3,5%. Daí, a resposta para a pergunta B, na linha da probabilidade complementar que eu falei para vocês, basta eu fazer 1 menos a probabilidade obtida, né? Ou seja, 100% menos o que a gente obteve, e está aqui a resposta para a segunda pergunta, 0,96382. Bom, professor Wilton, é bastante interessante esse cálculo de seguros. Eu acho que os alunos aí devem ter começado a pensar e repensar como é que vão fazer os seus seguros de vida, o seguro de carro, repensar até seguro de casa. Pensando agora numa atividade prática, né? Os nossos alunos são licenciandos em matemática. Como é que a gente poderia fazer um processo, uma atividade que envolvesse não só os dados que, nesse caso, estão tabulados, já estão prontos e disponíveis, mas que eles pudessem fazer esse levantamento em sala de aula? Que a gente pudesse pensar o levantamento e aí o cálculo de probabilidade. Como é que poderíamos fazer isso? Bom, acho isso daí uma ideia interessante. A gente sempre tem a perspectiva, né, de que o professor tem que pensar muito na sua prática e tem que sempre tentar envolver os alunos o máximo possível, tentar despertar no aluno algum interesse que existe em matemática. Por isso, até esse cuidado que a gente teve de apresentar situações diferentes, né? A probabilidade da Mega Sena pode despertar um interesse num determinado tipo, num determinado grupo de alunos, e os outros exemplos talvez para outras pessoas. Nessa linha da pesquisa que você fez, é razoavelmente simples o professor pensar, por exemplo, em fazer uma pesquisa na própria sala de aula ou em algumas salas de aula da escola e depois comparar os resultados entre as salas. Nós podemos pensar em várias possibilidades, né? Os gostos, as preferências, em quem que o aluno quer votar, qual é a cor que o aluno prefere, dependendo da idade, enfim. São várias perguntas que podem ser feitas para o aluno. Isso daí é tabelado e, com base nessa tabela, pode-se novamente pensar em cálculos de probabilidade. E aí o interessante dessa pesquisa é que ela pode ser feita em conjunto com outros professores, né? Então a gente pode, de repente, pegar um professor de ciências e fazer uma pesquisa sobre hábitos de higiene ou hábitos de alimentação. Sim. E aí daria para fazer esses cálculos de probabilidade também nesses casos. A experiência que eu tenho assim é que pesquisas dessas envolvem bastante os alunos, né? Porque a partir do momento que você está pedindo a opinião para o aluno se sente participante daquilo e a tendência é que o interesse seja maior, que o interesse apareça de uma maneira mais forte. Temos uma pesquisa aí para apresentar para os alunos e mostrar como é que a gente pode fazer esse cálculo de probabilidades? Sim, eu preparei também um exemplo, né? Claro que é um exemplo fictício, mas eu acho que ele pode ilustrar bastante a isso que a gente está falando. E aí vou para a lousa de novo, tá bom?
Vamos lá, então. Maravilha. Bom, agora eu destaco aqui uma pesquisa fictícia, né, envolvendo uma escola, em que o professor pode fazer, por exemplo, um levantamento entre meninos e meninas e a escolha que a pessoa quer fazer no vestibular. Nós temos aqui um total de 74 alunos e aqui suas preferências, né? Alunos que eventualmente vão prestar um vestibular para a área de biológicas, outros podem preferir a área de exatas e outros a área de humanas. A partir dessa tabela, né, uma pesquisa que pode ser feita então na própria escola ou na própria sala de aula, a gente pode levantar perguntas a serem exploradas. Eu destaco aqui 4 perguntas, começando aqui pela letra A e pela letra B. Escolhendo-se um estudante ao acaso, então, qual a probabilidade da gente estar escolhendo uma menina? Eu vou lá para a minha tabela, vou somar todas as meninas, 14 mais 9 mais 13, tudo isso dividido pelo total de alunos, portanto, a probabilidade 36 sobre 74. Uma outra possibilidade, para a gente explorar aqui, a letra B, menino e da área de exatas. Nesta situação, a gente precisa estar atendendo as duas colocações feitas. Necessariamente precisa ser menino, necessariamente precisa ser da área de exatas. A gente vai lá naquele único quadradinho, né, aquele cruzamento entre justamente meninos e aqueles que escolheram a área de exatas. Ali a gente tinha 15 pessoas nessa situação. Portanto, a probabilidade 15 sobre 74. Se na letra B eu explorei o uso da palavrinha e, na letra C eu preferi colocar um ou. E aí a gente vai abranger todo mundo que está envolvido aqui nessa pergunta. Nós vamos considerar todas as meninas e todos os estudantes, todos os alunos que pretendem prestar um vestibular para a área de biológicas. Portanto, nesta situação aqui, eu faço essa soma, 14 mais 9 mais 13 mais 11, dá um total de 47, sempre dividindo por aquilo que é o total de alunos, né? 47 sobre 74 a probabilidade disso daqui acontecer. Já na letra D, eu preferi colocar uma negação. Isso também é uma possibilidade para ser tratada, para ser explorada. Então, na letra D, qual a probabilidade da pessoa não ser da área de humanas? A gente pode pegar o total, que é 74, já que aqui eu estou tratando de uma negação, eu vou fazer o quê? Eu vou descontar justamente o total de alunos que quer humanas. 74 menos 25, e a gente chega então nessa probabilidade aqui de 49,74avos. Nesse exemplo, Wilton, você trabalhou não só com a definição de probabilidade, mas também com os conectivos lógicos, né? Acho que é um gancho também a ser feito, né? Eu procurei ter o cuidado de trabalhar o e, o ou e também a negação. Dependendo da matéria que o professor estiver trabalhando ou não, ele pode fazer um vínculo com a linguagem de conjuntos, né? Já que o e tem uma relação íntima com a intersecção e o ou uma relação com o conceito de união de conjuntos. Bom, esses são alguns exemplos do que você, professor, pode desenvolver na sua sala de aula envolvendo aí o conceito de probabilidade. A gente pode pensar em exemplos interdisciplinares, né, como foram apresentados aqui, e diversas outras situações. Fernanda, eu acho importante assim, a gente deixar claro, né, que os exemplos que a gente colocou aqui são sugestões, mas que cada professor lá na sala de aula conhece melhor, né, as dificuldades que existem, como que são os seus alunos, o perfil socioeconômico, o perfil da comunidade em si, e cabe em cada um na sua prática tentar encontrar algum exemplo, alguma situação que possa se ajustar melhor àquilo que ele tá trabalhando. De minha parte foi um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, dividir um pouco das experiências. Eu espero realmente ter contribuído tanto contigo aqui quanto com nossos alunos. Não, com certeza. Obrigado aí, professor Wilton, pela participação. Obrigado. E aí, nos vemos então na nossa próxima videoaula.